Temos o mapa Sol, Capricórnio, Lua, Libra. Jacob Grimm é um compilador de contos de fada. O Sol de quarta casa sugere que o indivíduo vai ter um envolvimento bastante intenso com a família ao longo da vida toda, da família de origem. A Lua em Libra, na casa 2, vai questionar ele no quanto o que ele precisa ter ou ser para ficar seguro. E isso vai ficar interferindo o tempo todo, como se fosse uma ameaça à perda da tranquilidade ou da integridade ou do quanto a pessoa está protegida. Então são configurações de mapa que o indivíduo tem que prestar atenção. Temos um mapa Sol Capricórnio, Lua Leão. Martin é um teólogo. Sol de quarta casa é a influência da família, ou seja, o indivíduo passa envolvido com a família o tempo todo, a vida toda. Família de origem, pai, mãe e irmãos. Lua de 10ª casa significa que, de Leão, ele quer comunicar o sentimento dele em relação às questões profissionais. Então é natural que o indivíduo busque uma profissão em que ele possa colocar o emocional dele dentro para poder expressar. Sol de quarta casa sugere também que o indivíduo vai fazer reflexões do tipo de vida que ele teve e o quanto isso definiu quem ele conseguiu ser. Temos o mapa Sol Capricórnio de quarta para quinta casa, Lua Gêmeos de 10ª. Sol de quarta casa é o indivíduo envolvido com a família. Indo para a quinta casa sugere uma pessoa criativa, com um certo grau de criatividade e digamos, transição entre a relação familiar, pai, mãe, irmãos, para uma relação mais leve de namoro. A Lua de 10ª casa, ela está sinalizando que o indivíduo tem mudanças de humor e ele acredita que ele não está exatamente na profissão que ele queria, ou que ele não consegue fazer o que ele quer fazer dentro da profissão dele. E isso, pelo mapa, é destruidor para a pessoa, porque ela não consegue se desenvolver. Temos o mapa Sol Capricórnio e Lua Capricórnio de quarta casa. N é cantora. O Sol de quarta casa, o indivíduo vai viver fisicamente ou envolvido nos assuntos de família. E a questão da Lua é a tentativa da troca de conteúdo emocional junto a essas pessoas da família de origem. É importante entender que a Lua Capricórnio não é uma lua de grandes expressões ou de grandes expressões. Há uma limitação na expressão da questão emocional, o que sugere que a família pode ter sido construída, pai, mãe e irmãos, em cima de excelentes bases morais, mas relação emocional afetiva zero. Temos o mapa Sol Capricórnio, quarta casa, Lua Libra, primeira casa, Lewis é ventríloco. O Sol de quarta casa Capricórnio sugere que o indivíduo vai viver fisicamente vinculado ou nos assuntos de família a vida inteira. A Lua na primeira casa sugere que o indivíduo, através das ações que ele pratica, ele tenta desenvolver ações que sejam para harmonizar e para trocar com conteúdo emocional harmônico com as pessoas. Ele quer uma forma de se conciliar. Temos o mapa Sol Aquário, quarta casa, Sol Capricórnio, quarta casa, Lua Aquário, quinta casa. Juan é poeta. Sol de quarta casa. A princípio, o indivíduo que nasce com essa configuração tem uma conexão com a família de origem, fisicamente falando, e quando não for fisicamente, nos assuntos da família.
A lua de quinta casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir de relacionamentos leves, sendo que os relacionamentos serão a partir de bases muito diferentes umas das outras. E em tese, a pessoa que tem um mapa assim tem uma dificuldade de conciliar assuntos de família e trabalho. Temos o mapa, Sol, Capricórnio, quarta casa, Lua, Aquário, quarta casa, car e ator. Sol de quarta casa, o indivíduo vai viver a vida inteira dele vinculado à família, fisicamente ou nos assuntos da família. A Lua sugere que a tentativa de troca de conteúdo emocional é a partir do círculo familiar, pai, mãe, irmãos, e que existe um certo grau de criatividade nessa forma. Temos o mapa Sol, Capricórnio, Lua, Leão. Grace Fields é uma cantora e comediante. Sol de terceira casa sugere que esse indivíduo, e qualquer indivíduo que nasça com essa configuração, vai usar muito do seu tempo para tentar se organizar. É uma pessoa que tem um foco muito intenso no que ele vai fazer e quer a maior produtividade possível nisso. Possivelmente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 listas de coisas que devem ser feitas. E todas as vezes em que ocorrer algo que destrua essa ordem, vai incomodar bastante. A Lua Leão de nona casa sugere que o indivíduo vai tentar intelectualizar as experiências emocionais dele e vai tentar expressar de uma forma intelectual o sentimento dele. O ascendente Libra ali favorece para quem opta por uma arte, que o Libra torna isso um pouco mais viável, né? Viabiliza isso. Temos o mapa Sol, Capricórnio, Lua, Gêmeos, Pasteur. Capricórnio de terceira casa, sendo que essa pessoa tem Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano e Marte em Capricórnio. Essa pessoa é muitas vezes Capricórnio. Ela vai prestar muito atenção na rotina dela, no que ela tem para fazer durante o dia. Ela vai oscilar entre ter muitas coisas para fazer, porque ela fez uma lista enorme, em tentar concluir toda a lista, mas descobrir que tem subatividades que ela teve que fazer e que tirou ela da programação. Isso vai interferir na vida dela, na produção, digamos assim. Ela vai prestar muita atenção nas rotinas. A Lua Gêmeos de oitava casa é aquela lua que está ligada com outros mundos, que pode trazer para o indivíduo um conjunto de sensações que são indeterminadas. Neste caso, ou qualquer pessoa que nasça com um mapa semelhante, a lua em Gêmeos ela quer comunicar alguma coisa. E essa lua está sem aspecto. Então ele precisa fazer aniversário a cada ano para que a lua passe por uma determinada posição que converse com algum planeta, para ela conseguir expressar isso. Senão tudo vai acontecer muito internamente no indivíduo. Lua Gêmeos costuma demonstrar que o indivíduo passa por alterações de humor. Neste caso aqui, é uma alteração de humor, ou nesse caso, em algum caso semelhante a esse, o indivíduo não tem consciência da mudança de humor dele. Ele não faz parte da lógica de observação identificar que o humor dele está oscilando. O humor vai oscilar e ele encara como normal. Não é anormal para ele é normal. As pessoas que estão ao redor que
que vão se ressentir muitas vezes. Temos o mapa, Sol Capricórnio, terceira casa, Lua Capricórnio, terceira casa, Gus é ator. Sol de terceira casa, o indivíduo vai ter o foco dele nas atividades do dia a dia, nas rotinas dele. A Lua é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir do grupo de pessoas, das rotinas desse indivíduo. Temos o mapa Sol Capricórnio, Lua Câncer. Jean-François, um egiptólogo. Veja bem, Sol de terceira casa sugere que o indivíduo vai prestar muita atenção, ou vai ser provocado a prestar muita atenção nas rotinas do dia a dia. E essas rotinas do dia a dia, a forma de conduzir isso, ele aprendeu na infância. E se foi uma forma que ele aprendeu na infância conturbada, essa pessoa vai reproduzir esse modelo indefinidamente. A Lua de nona casa sugere que o indivíduo vai, em alguns momentos, procurar desenvolver uma intelectualidade bem importante, e em outros momentos ele vai acreditar na inspiração. Quando é assim, o indivíduo pouco organizado e tendo essa influência da Lua, a pessoa tem dificuldade de, por exemplo, fazer um curso superior, terminar o curso e trabalhar na área. A pessoa ela fica oscilando em vários caminhos para tentar encontrar o seu caminho. A forma de encontrar o seu caminho é aprender a lidar com os aspectos do seu mapa. Temos o mapa Sol Capricórnio, terceira casa, Lua Peixes, quarta casa, ou é pintor. Sol de terceira casa, o indivíduo vai usar o tempo dele nas rotinas do dia a dia dele. Lua, quarta casa, o indivíduo vai trocar conteúdo emocional com as pessoas da família de origem, lembrando que uma lua em peixes é bastante empático e que possivelmente essa família tem algum assunto doloroso para tratar, que é o que está ligando essas pessoas. Temos um outro mapa, Sol Capricórnio, Lua Áries, ascendente Libra, Johnny Hay, cantor. Quem tem Sol de novo na terceira casa, a pessoa que vai ficar preocupada e bastante com a sua rotina. Aqui neste caso bem específico, tem alguma coisa na infância que acontece com essa pessoa, e especificamente com ela, não necessariamente com todas, que vai marcar essa pessoa com relação à mãe dela ou quem exercia o papel de mãe para ele. Na infância ele teve alguma coisa que interferiu, tem a ver com saúde e com mãe. Então, Sol de terceira, que é essa preocupação com a rotina. Então, Capricórnio, Sol em Capricórnio na terceira casa, o indivíduo, apesar dessa densidade que é Capricórnio, quer se desvencilhar da rotina, daquilo que é muito detalhado ou aquilo que tem muitas etapas para serem feitas. A pessoa não curte. A Lua em Áries costuma impulsionar o indivíduo. No caso desta pessoa, essa Lua sinaliza que em algum momento essa criança não foi muito planejada pelos pais, tá? Então, enfim. O ascendente Libra torna um indivíduo com talento para poder se expressar artisticamente. Vai haver uma certa
preocupação com questões de saúde. Esse Sol de terceira casa, Lua de sexta, vai, de alguma forma, isso vai interferir em como essa pessoa lida com a vida. Questão de rotinas com muitos níveis para serem cumpridos, a pessoa vai odiar fazer. Questões de saúde sempre interferindo na vida dela, e a necessidade, então, se for muito grave a questão da saúde, tem que mudar bastante as questões de rotina. Isso é reincidente nesse tipo de mapa. Temos o mapa Sol, Peixes, quinta casa, Lua, Touro, sétima casa. Sol de quinta casa, o indivíduo vai viver um relacionamento atrás do outro, relacionamentos leves, para ele poder aprender como é que a vida funciona, como é que é a vida para as outras pessoas. A Lua na sétima casa, em Touro, sugere que ele vai querer trocar conteúdo emocional a partir de um relacionamento estável. Ele vai tentar ser prático em relação a isso. Temos o mapa Sol, Capricórnio, quinta casa, Lua, Peixe, sexta casa. J.R.R. Tolkien, escritor. O Sol de quinta casa é aquele indivíduo que vai conhecer a vida a partir de relacionamentos leves. Ele vai aprender como é que a vida é para as outras pessoas e a experiência que elas têm. Alguns Capricórnios são bastante festeiros, outros são mais focados em metas e resultados. A Lua de Peixe, sexta casa, é a tentativa da troca de conteúdo emocional a partir do ambiente de trabalho. Então, o indivíduo, porque uma Lua em Peixes é muito empático, possivelmente é um indivíduo que vai ter, por um lado, um certo afastamento das questões emocionais, que é Capricórnio, e um super alinhamento dos aspectos emocionais, porque é uma Lua em Peixes. Então o indivíduo vai viver ali uma dicotomia. Temos o mapa Sol, Capricórnio, quinta casa, Aquário, sexta casa. Nixon é ex-presidente americano. Sol de quinta casa, o indivíduo vai ter muitos relacionamentos leves para tentar entender como é que o mundo funciona. A Lua de sexta casa, Aquário, é a tentativa de trocar conteúdo emocional junto ao grupo dos colegas de trabalho. Lembrando que possivelmente a forma como isso vai se dar tem um certo ruído e uma certa rebeldia da pessoa que é o dono do mapa. Temos o mapa Sol, Capricórnio, Lua, Virgem. Helmut Schmidt é um ex-chanceler alemão. Sol de quarta casa em Capricórnio é alguém, diz de alguém que é bastante vinculado às questões familiares durante a vida toda. Então, a vida toda o indivíduo vai estar envolvido com pai, mãe e irmãos. A Lua de primeira casa em Virgem no ascendente sugere que o indivíduo vai ter uma personalidade relativamente crítica, vai ter uma necessidade de agir de forma muito perfeita, muito exata. Sugere muitas vezes que o indivíduo tem uma necessidade para se sentir bem, de ter o controle de todas as questões que envolvem um determinado assunto. Certas pessoas lidam bem com isso e conseguem desempenhar um papel proativo positivo. E tem umas que operam pelo lado negativo, o sol da crítica. Então tem que cuidar um pouquinho disso.